Eu queria deixar uma palavra de reflexão, de leitura bíblica com você nessa manhã, que de algum modo também fosse um estímulo adicional, um estímulo extra, um estímulo que tem como fonte, né, a palavra do Senhor, para a nossa participação e nosso movimento nesse movimento da feira. Eu quero responder pelo menos a 3 perguntas relacionadas à feira. Qual é a importância desse movimento no próximo sábado para nós, como igreja? O que ela oferece, ou o que ele, movimento, oferece, ou ela, a feira, oferece? Como é que ela se relaciona com a nossa visão e o nosso trabalho ministerial aqui nesse lugar, como igreja, não é? Enfim, de fato, como é que nós podemos tirar o máximo proveito possível deste encontro? Para pensar sobre essas questões, eu convido você a ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, junto comigo, e acompanhar essa leitura aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos ler este trecho do verso 42 ao verso 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, os versos 42 a 47. A Bíblia diz assim: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo e partiam pão em suas casas. Juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém. Houve uma época em que fotografia era um registro de uma ocasião especial. Agora, graças às câmeras do nosso celular, não é, do smartphone, a gente tira foto de tudo, tira foto de comida, não é isso? Tira foto de filma, momentos curtos, rápidos do nosso dia a dia, né? E a gente já não se dá mais ao trabalho de revelar em papel, né, essas fotos. Talvez algumas poucas fotos sejam reveladas em papel ainda. E o que revela que, de certa forma, mesmo com essa vulgarização da possibilidade de registrarmos, ainda que de modo digital, né, momentos da nossa vida e da nossa rotina, a gente preservou, desde a origem da fotografia, até pelo custo que ela tinha lá atrás, na origem, essa intenção de registrar de um modo ainda mais especial algumas ocasiões da nossa vida. De modo que, às vezes, quando nós celebramos o aniversário, e não apenas o aniversário do ano, mas aquele aniversário dos 25, dos 30, né, talvez da festa, né, da menina que fez 15 anos, ou do momento do casamento. Há ocasiões em que a gente registra, inclusive de modo profissional, a gente contrata o serviço profissional de alguém que vem, né, e que vai registrar aquele momento. Vamos talvez publicar, ou melhor dizendo, imprimir, né, revelar uma dessas fotografias, colocar em uma moldura, em um quadro, e ele vai lá naquela moldura, naquele quadro, para a sala, para o quarto, para um lugar estratégico da nossa casa. A gente tem
dezenas, centenas, às vezes, de fotos do evento, do momento. E agora, com a tecnologia digital, a gente salva tudo num pendrive, não é isso? Ou num CD, enfim. E a gente guarda isso, várias fotos, a filmagem. Mas a gente vai separar uma ou outra e a gente vai imprimir. Aliás, nem sei se revela. Será que se revelam fotos ainda? Acho que não. Se faz revelação tradicional lá? Se faz ainda, gente? Não é? Se faz uma revelação ou se faz uma impressão que seja, a gente, não é? A gente vai salvar essa foto e vai colocar ela em algum lugar. O que é o texto que eu e você acabamos de ler aqui? Atos 2, 42 e 47. Uma foto de um momento feliz da igreja. Um momento marcante da igreja. É como se Lucas, figuradamente falando, pegasse a câmera e dissesse: esse momento merece uma foto. Essa é uma ocasião especial de transição da igreja e a gente quer registrar isso para a memória da gente. Ele foi lá e tirou essa foto, que está não em imagem, né, mas é uma imagem descrita com essas palavras aqui. O que Lucas está registrando é uma fotografia de um momento da igreja. Ele usa esse recurso ao longo do livro, fazendo algumas transições na narrativa. Então, ele faz uma narrativa e conclui com um registro fotográfico. E ele continua narrando a história de Atos, e aí tira uma outra fotografia e faz uma outra transição. Vamos dar uma examinada em alguns textos que a gente pode dizer são fotografias da igreja. Um pouquinho mais à frente, por exemplo, no capítulo 4, eu queria que alguém participasse fazendo a leitura dos versos 32 a 37. Abra sua Bíblia e dê uma lida aí, ou mesmo no seu dispositivo móvel, se você tem a Bíblia digital aí, e quiser ler em voz alta. Vamos fazer assim. De manhã permite isso. De noite até também, mas de manhã um pouco mais, essa interação e essa participação da congregação. Então, se você tem Atos, capítulo 4, versos 32 ao 37, e gostaria de fazer a leitura, leia para a gente. E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia coisa entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, combinado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido quer dizer filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Você observou na leitura, que lembra muito que está lá em Atos 2, parece uma repetição de Atos capítulo 2, 42 a 47, com um outro arranjo nas palavras, mas uma descrição de um momento da igreja. Não é? É um instantâneo desse processo do dia a dia da igreja, com o adicional de mostrar o exemplo particular, os versos 36 e 37, desse homem chamado Barnabé. Há outros registros assim, por exemplo, capítulo 5. E eu vou pedir então também que alguém leia dos versos 12 a 16 do capítulo 5. Os apóstolos realizaram muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no quarto de Salomão. Porque ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às vidas e os colocava enfermas em barcas para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. 16. Afluíram também multidões das cidades próximas de Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Uma outra descrição, de novo, né? A igreja
com sinais e maravilhas, a igreja cuidando um do outro, a igreja crescendo, a igreja celebrando aquilo que Deus está fazendo. E o verso, depois lá no finalzinho do capítulo 5, verso 42, dá uma outra perspectiva ali, como se fosse um outro registro desse ambiente, desse momento, e eu peço então que alguém leia também. Nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então eles estão se reunindo no templo, nas casas, e estão anunciando Jesus Cristo. Vamos ver mais duas referências apenas. No capítulo de número 9, o verso 31. Atos, capítulo 9, verso 31. Em toda a região da Judéia, Galiléia e Samaria, a igreja estava em paz. Ela ficava cada vez mais forte, crescia em número de pessoas com a ajuda do Espírito Santo e mostrava grande respeito pelo Senhor Jesus. E termina então Atos capítulo 28, descrevendo o apóstolo Paulo no final da sua carreira, mas vamos ler lá como termina Atos 28, versos 30 e 31. E a gente fecha então esse álbum de fotos do livro de Atos aí. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado. E recebia todos que morriam. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem testemunhar. Olhando para essas fotografias, assim como olhando, por exemplo, para um álbum de casamento, fotos de um álbum de casamento, a gente pode ignorar quanto trabalho, quanto suor, quanto esforço e quantas histórias de luta, sacrifício, de conflitos, inclusive, há por trás daquela fotografia, não é? Você já deve ter participado de muitas celebrações ou de algumas celebrações de bodas, pensando, agora já que eu citei, pensando no casamento, né, na história de vida conjugal de alguém, de um amigo, de um conhecido, da família, seu próprio talvez, enfim. E aí, às vezes, a gente toma conhecimento, né, de que, apesar da festa e apesar das fotografias e todo mundo está bonito, né, a gente sabe de uma história de muitas lutas, de erros e acertos que caracteriza a história daquela família. Não é diferente assim nesses textos que nós lemos. São textos que descrevem o momento da igreja, transições em fases da igreja, mas há um momento, há um registro, melhor dizendo, positivo, um estimulante. E essa é a finalidade de uma foto mesmo, preservar o melhor de um momento, a memória mais feliz de uma ocasião. Não é? E o que esse registro, então, de Atos 2 revela para a gente? Uma igreja perfeita? Não. A gente sabe que é uma igreja que tem conflitos. Se a gente continuar lendo, a gente sabe que depois vai haver lá um conflito entre dois grupos da igreja, das viúvas, uma se queixando, dizendo, o nosso grupo, o nosso segmento tem sido esquecido na distribuição diária dos alimentos. Então, é uma igreja que tem essas tensões de relacionamento ali presentes, vão se manifestando e vai sendo registrados. É uma igreja que tem problemas de administração, os apóstolos têm que se reunir e dizer, olha, realmente a queixa vale, não é? Nós não estamos conseguindo distribuir a porção diária de assistência, traduzindo uma linguagem mais próxima do nosso contexto, a cesta básica de assistência aos mais carentes. A gente está realmente com dificuldade de distribuição, precisamos de mais envolvimento da igreja. É semelhante ao apelo que a gente faz aqui de vez em quando para que a igreja se envolva em alguns segmentos, em algumas atividades ministeriais, porque a demanda cresce, a gente precisa organizar o trabalho e o grupo inicial não dá conta e é preciso que outras pessoas no processo se envolvam e ofereçam do seu tempo, das suas competências, né? Da sua assistência. É uma igreja assim, uma igreja que tem gente pegando mentira lá dentro, né? A Bíblia fala de Ananias e Safira fazendo, logo naquele texto, depois de registrar Barnabé, mentindo. Nós temos, inclusive, 2 líderes da igreja que acabam não se entendendo muito bem, né, dentro de um projeto missionário que eles estão, né, realizando, e 2 líderes da igreja não se entendem. A Bíblia fala desses 2 líderes. Você lembra quais são esses 2 líderes? Paulo e Barnabé, né? A Bíblia diz que Barnabé é um homem cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Paulo também é, de fato, um apóstolo, como que fora do tempo, cheio do Espírito Santo. Boa parte dos escritos do Novo Testamento, Deus usou as mãos do apóstolo Paulo, ou pelo menos, não é, o conhecimento dele, porque ele tinha alguém que escrevia para ele também, não é? Uma espécie de secretário que escreveu alguma das suas cartas. Mas esses 2 grandes líderes de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, discordaram, e a Bíblia diz que eles discordaram sobre um projeto, sobre o envolvimento de Marcos no projeto. Então,
A primeira coisa que a gente precisa entender com essas fotografias que nós estamos examinando, e especificamente essa foto de Atos 2, é de que ela não descreve uma igreja perfeita, mas descreve um ideal, de um modo geral, a ser perseguido, né? Porque não é isso que a gente faz com uma fotografia, registra um momento ideal, um momento bonito, um momento festivo. E a gente gostaria de eternizar aquele momento, porque a gente sabe que esse é o ideal. Todo mundo feliz, todo mundo comemorando, embora, na realidade, por trás daquela foto bonita, às vezes, tem muita história de lágrima, de conversa, de nem sempre, né, harmonia e paz. Mas significa que aquele casal, lá da fotografia, lá das bodas, né, superaram essas dificuldades todas e conseguiram, né, caminhar na vida a dois. Queridos, o que Atos 2 registra é uma igreja assim, que não é perfeita, mas é uma igreja que está aprendendo dia a dia a lidar com seus desafios, e a imagem que emerge e que Lucas registra com esse instantâneo é de um momento muito feliz da igreja. O que essa imagem revela para a gente? Então vamos lá para Atos capítulo 2, de novo, se você fechou aí a sua Bíblia. Vamos identificar algumas palavras, algumas expressões desse registro de Atos 2, 42 a 47. O que essa fotografia revela para nós? Primeiro, revela que... deixa eu explicar, né, essa foto. Ela é uma fotografia de que momento da igreja? Do momento em que o Espírito Santo desceu. Ainda é um registro daquele movimento do Espírito Santo a partir de Pentecostes, Atos capítulo 2. Ok? Veja, no arranjo de capítulos e versos bíblicos que nós temos, feitos pelos editores da Bíblia, eles botaram esse registro do 42 ao 47 no final do capítulo 2. Por que estão fazendo isso? Porque essa foto registra essa transição de Atos 2 para Atos 3. Então eles fecham ali aquele momento de Atos 2. Então, qual é o ambiente dessa foto? Atos capítulo 2. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, a pregação ousada do apóstolo Pedro, aquela resposta extraordinária de uma multidão que disse para Pedro: o que nós vamos fazer? E Pedro diz: se arrependam, sejam batizados, recebam o Espírito Santo, porque a promessa de respeito a vós, aos vossos filhos e a todos quantos o Senhor chamar. Então é desse momento, né, essa foto. É o momento, então, dessa ocasião em que o Espírito Santo, cumprindo Joel, desce sobre a igreja. É claro que aqui já cabe alguma reflexão, mas vamos examinar essa foto um pouco mais de perto, vamos perceber algumas coisas. No verso 42, o que nós temos? É uma igreja que persevera, é uma igreja dedicada. A quê? O que diz aí? A igreja está dedicada a fazer o quê? Ao ensino, algumas versões dizem a doutrina dos apóstolos. O que mais? Comunhão, partir do pão e as orações. A expressão partir do pão reforça a ideia de comunhão, mas reforça também, provavelmente, a ideia da ceia, da comunhão da ceia. Quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, ele fala desse ajuntamento da igreja, de uma espécie de festa que se instalou na igreja, quando ela se reunia, no primeiro dia da semana, que é o domingo, em que havia a comunhão da ceia. E que não era apenas um cálice ou um pedacinho de pão como o nosso aqui, mas era uma refeição que eles faziam juntos e que celebravam como a ceia do Senhor. Alguém já disse, e para mim faz até sentido essa expressão, que o que nós celebramos é o símbolo do símbolo, porque o símbolo era uma refeição. E aí, como não dá para a gente fazer isso a cada primeiro domingo do mês, dessa maneira, eu diria, as igrejas caminharam para um aspecto mais prático, né, extraindo a essência do símbolo, e por isso ficou reduzido a um cálice, isso, e um pão já partido. E a gente celebra a ceia simbolizada nesses elementos. Esse partir do pão ali tem a ver com isso, e tem a ver então também com esse ambiente em que eles se reúnem para orar. Eles estão dedicados, eles estão perseverando nisso. O verso 43 diz que eles são tomados de um temor e de uma reverência a Deus. E o que mais está ali acontecendo? Verso de número 43. Há temor, há reverência, portanto, e muitos sinais e maravilhas serão feitos pelos apóstolos.
Essa expressão, sinais e maravilhas, aparece no capítulo 2, lá no verso de número 22. Dá uma olhada lá e eu vou pedir que você leia para mim também. Participa fazendo a leitura. No capítulo 2, vai lá para o verso 22. Entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. O que Lucas está registrando e está fazendo referência lá no finalzinho, né, nos versos que nós lemos, desses sinais e maravilhas feitos pelos apóstolos? Dentro do contexto, lembra de Atos 2? Ele está mostrando para nós que a presença de Cristo que, enquanto esteve entre os homens, foi autenticada, né, respaldada por Deus com prodígios, sinais e maravilhas, essa presença continua operando na igreja. É a forma que Lucas, de alguma forma, registra na sua narrativa de que, de fato, o que ele quer mostrar, entre outras coisas, é que, embora Jesus tenha subido aos céus, ele nos deu da presença de Deus pelo seu Espírito, e esse Espírito tem esta propriedade de dar continuidade à obra de Jesus. Veja, o que Lucas quer em Atos é mostrar, como ele fez com o evangelho que leva o seu nome, de que a obra de Jesus continua, inclusive de sinais e maravilhas. Então, não é apenas um registro para dizer, olha que coisa impressionante, como essa igreja é poderosa. A gente associa sinais e maravilhas a poder. E sinais e maravilhas sempre são descrições de alguma coisa que encanta o nosso coração. E algumas pessoas são tão encantadas pelos sinais e pelas maravilhas que eles procuram a igreja, né, esperando encontrar com vulgaridade, de modo comum e frequente, sinais e maravilhas. E a gente pode até em algum momento ficar meio em crise. Cadê os sinais e as maravilhas da época do Novo Testamento? Isso dá pano para manga e muita conversa, não é isso? Depois vocês perguntam ao professor Dalisson, lá na EBD, ele vai poder explicar, e aos irmãos que dão aula, porque, né, ele vai explicar melhor do que eu. Mas deixa eu dizer o seguinte, aqui o que Lucas quer mostrar não é o quanto a igreja era poderosa, mas o quanto Jesus está presente na igreja e que a obra continua. De que a presença do Senhor Jesus está ali, representada, mediada, né, pelo Espírito e de modo caracterizado, né, na presença dos apóstolos, no ensino dos apóstolos. É como se ele dissesse, com essa expressão, e Jesus estava entre nós. E o Senhor estava presente, com sinais e maravilhas. Agora, há um outro detalhe importante aqui, e aí cabe alguma consideração e uma reflexão para a gente fazer. O sobrenatural era natural na igreja. O sobrenatural não era algo que impressionava, era algo que era esperado da igreja. Uma igreja que crê que Deus é vivo e que Ele está presente pelo Espírito Santo, né, deve cultivar, em alguma medida, uma expectativa de que algo sobrenatural aconteça. O que acontece, eu creio, conosco, é que a gente, às vezes, ou se encanta demais e nutre uma expectativa além da conta, esperando que os sinais e as maravilhas sejam as evidências do poder de Deus na igreja, ou, por outro lado, com receio, não é, dos sinais e maravilhas, a gente diz, não, isso já passou, isso não é bem assim, e a gente tende a encontrar na cabeça da gente, às vezes, uma resposta natural quando alguém nos conta alguma coisa sobrenatural. Então a gente encontra com alguém e diz, aconteceu uma coisa comigo, rapaz, uma coisa sobrenatural. E ele conta uma coisa, e parece que um lado nosso, talvez alguns de nós, logo fique tentando encontrar na narrativa sobrenatural daquele irmão, daquela irmã, uma lógica natural, para dizer o seguinte, não é tão sobrenatural assim. Isso aí ele está exagerando. Que Deus nos livre dos extremos, amém? Que a gente reconheça que a possibilidade de uma ação sobrenatural de Deus deve ser algo natural entre nós, uma expectativa de Deus agir de modo extraordinário e incomum, ao mesmo tempo sem que isso nos encante, sem que isso seja uma ênfase, uma tônica, única busca. Até porque há muito mais no texto. O que há no texto? A ensino, a comunhão, a partir do pão. E aqui já vai uma reflexão ligada ao Espírito Santo de Deus. O que Atos 2, 42 a 47 registra?
uma foto. Foto de que momento da vida da igreja após a descida do Espírito Santo. E o que então Lucas está mostrando para nós, irmãos? Que o Espírito Santo produziu uma igreja de sinais e maravilhas? Também. Sinais e maravilhas que confirmam que o Senhor Jesus continua vivo, presente e agindo entre nós, por meio do seu Espírito, o Pai e o Filho. Mas apenas isso não. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que não tem apenas evidências de sinais, é uma igreja que tem evidência de ensino. Traduzindo uma linguagem talvez mais interessante para essa fala minha, é uma igreja que tem poder para ensinar. É uma igreja que tem uma comunhão poderosa. É uma igreja que tem uma reunião de partir pão poderosa. O poder da igreja não se restringe a sinais e maravilhas. Amém? Você precisa entender isso. A fotografia de Atos 2, que Lucas registra, mostra uma igreja cheia do Espírito. E se essa virtude do Espírito é uma presença poderosa de Deus, o que ela produz? A foto diz para nós, produz ensino, produz comunhão, produz uma disposição solidária de cuidado mútuo. Os versos seguintes, 44, 45, diz que eles estão repartindo, estão sendo generosos no cuidado uns com os outros, conforme a necessidade. Não é uma espécie de comunismo imposto, de bens compartilhados, mas é um mover natural de gente que entende que tem para si e tem para repartir com aquele que não tem. E circunstancialmente, diante de uma necessidade, abençoa, supre, né? E se torna a mão generosa de Deus no cuidado com aquele que é mais frágil, mais carente. É uma igreja que reparte, é uma igreja que celebra, diz os versos 46 para nós, com alegria. Com alegria, eles estão se reunindo, compartilhando suas refeições, desenvolvendo relacionamentos de convivência. É uma igreja também que conquista a simpatia da comunidade. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo deve se parecer com Atos 2, 42 a 47. É uma igreja que ensina, é uma igreja que agrega, é uma igreja que se reúne, é uma igreja que celebra, é uma igreja que ora, que adora, que tem reverência ao nome de Deus, que anuncia e conquista a simpatia do povo, a sua vizinhança para o nome do Senhor, para o nome de Jesus, e Deus vai acrescentando essas pessoas à igreja. Isso é a imagem de uma igreja poderosa. Sinais e maravilhas no texto, bem como em quase todo o livro de Atos, eles vão acontecer como uma evidência do apostolado. Então, não quero de forma alguma diminuir a possibilidade dos sinais e maravilhas, da ação prodigiosa de Deus no meio do povo. Porém, eu quero reconhecer de que, à luz do texto de Atos, essa expectativa é nutrida, ela é uma possibilidade, mas não é a tônica, não é a ênfase. Lucas não está escrevendo Atos para mostrar, olha como a igreja foi marcada por sinais e maravilhas. Na verdade, ele quer mostrar, olha como a igreja foi guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então ela é poderosa no ensino, ela é poderosa na comunhão, ela tem sinais e maravilhas, tem algo extraordinário que acontece no meio deles e tem mais, eles são generosos, eles são impactantes na comunidade à sua volta. É assim que se parece uma igreja cheia do Espírito. Amém? Você consegue perceber isso também? Muito bem. O que nós aprendemos aqui, olhando e pensando nesses destaques que nós lemos? Primeiro é isso, que a presença do Espírito Santo entre nós promove, eu vou usar uma outra palavra mais próxima à linguagem que a gente já tem usado em outros momentos para descrever a visão da nossa igreja. Promove conexão. Promove conexão com o ensino dos apóstolos, promove conexão uns com os outros, promove conexão com Deus, louvor e adoração e oração, e promove conexão daquela comunidade com sua vizinhança, com o seu bairro, com a comunidade da sua volta, com o povo à volta. A presença do Espírito Santo de Deus promove conexão. Repito, as pessoas estão conectadas ao ensino dos apóstolos, ou à doutrina dos apóstolos. Para nós hoje, o que seria o ensino ou a doutrina dos apóstolos para nós hoje? O ensino da Bíblia. De um modo particular, o ensino do Novo Testamento e a leitura que o Novo Testamento faz do Velho Testamento.
Então preste atenção. Nós temos na Bíblia o Velho e o Novo. O autor de Hebreus diz que o novo é o real daquilo que no velho é uma espécie de sombra, não é isso? E de fato, alguém já disse que é o Novo Testamento que lança luz sobre o Velho Testamento. Então nós estudamos a Bíblia como um todo, Velho e Novo. Mas a leitura que a gente faz do Velho é a partir do Novo. Então, por exemplo, rituais do Velho Testamento. O templo no Velho Testamento. Onde é que Deus habita? No templo. Para onde o judeu vai? Para o templo. Não é isso? Quando ele ora voltado para, quando ele está no exílio. E ele vai orar, Daniel vai orar 3 vezes ao dia. Ele voltado para que direção? Para a geografia da época, onde está Jerusalém. Quando você vem para o Novo Testamento, você descobre que este templo agora não é mais um prédio, nenhum lugar. Onde é que esse templo é? Nós, a igreja reunida. Por isso Jesus responde para aquela mulher, quando ela pergunta, Senhor, onde é que a gente adora o Senhor? Eu aprendi na tradição samaritana que é aqui nesse Monte Gerizim, nesse templo alternativo para a gente. E vocês que são judeus estão dizendo que é lá em Jerusalém. E onde é? Qual foi a resposta de Jesus para a mulher samaritana? A hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aí Jesus tira do lugar, né, externo e bota para o lugar interno. É na condição que você se apresenta, é o coração, a alma, a sua devoção a Deus. Não é isso? Em espírito e em verdade. Diz, nem nesse monte, nem lá, mas é isso que Deus está procurando, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, olha que interessante, se a gente lê só o Velho Testamento sem ter a projeção do Novo como luz, a gente começa a achar que esse prédio é sagrado. Não é? Esse prédio é sagrado. Esse prédio é consagrado. Consagrado. Mas ele não é o templo como casa de Deus. Este prédio é um salão de adoração, é um espaço de celebração, consagrado quando eu e você estamos aqui. Quem santifica esse espaço somos nós, na medida em que nós nos reunimos aqui para adorar ao Senhor. É interessante que uma das acusações feitas aos cristãos no início da igreja é de que eles eram uma espécie de versão, naqueles dias, de gente descrente, de ateus. Por que que os cristãos foram tomados como se fossem ateus? Porque dentro daquele contexto cultural pagão da época, eles não tinham templo e não tinham uma imagem que representasse o seu Deus e não tinham as figuras típicas de um sacerdote que trabalha no templo, mediando o serviço religioso. Eles são capazes de se reunir, segundo documentos escritos na época, por exemplo, no domingo pela manhã, na alvorada do dia, e cantarem hinos a um tal Cristo como se fosse Deus. Diz um documento de época. Né? Porque essa é a igreja que vai sendo ensinada pelos apóstolos, e a igreja que procura a compreensão pela leitura do ensino que vem pelos apóstolos, essa igreja, né, que vai se libertando daquele lugar sagrado, do templo sagrado, e descobre que Deus não está mais morando no prédio, mas morando nela mesma, enquanto templo espiritual, enquanto casa de Deus. Então presta atenção, ainda hoje o ensino é importante. Ainda hoje a gente precisa resgatar a importância de termos tempo para ler a Bíblia, para refletir a Bíblia, para conversarmos sobre a Bíblia. Eu arrisco a dizer que boa parte, às vezes, de alguns conflitos que eu vivi na minha vida, e talvez alguns eu ainda viva, e alguns conflitos que nós vivemos, e algumas crises que nós temos, não é outra senão de ignorância daquilo que a Bíblia ensina. Porque a verdade é que, em vez de ler e estudar, a gente ainda prefere cantar. De modo geral, eu falo da nossa geração. Alguém já disse que se você quiser alcançar essa geração, você tem que compor uma música e não escrever um livro.
Eu diria que essa frase faz sentido há algum tempo atrás. Eu diria que para com essa geração tem que gravar um vídeo, tá certo? E postar no Instagram ou compartilhar no YouTube. Mas são formas sintetizadas, né, de dizer o seguinte: há uma forma diferente de uma geração para outra de se aprender. No entanto, a gente precisa aprender a palavra, investir no ensino. É uma igreja de comunhão, de convivência, de conexão. As pessoas estão cuidando, apoiando umas às outras. Essa presença do Espírito conecta a igreja às pessoas, nos conecta. Numa experiência comum, numa busca de devoção comum, não podemos prescindir desse exercício de aprender a conviver. O exercício da convivência pode ser, às vezes, difícil, de potencial conflituoso, né, porque nós temos caminhadas, formação, valores, às vezes, toda uma educação diferente, mas a gente precisa fazer esse esforço diário de dedicação, como aquela igreja fez, de, movidos pelo Espírito Santo de Deus, buscar a compreensão do outro, buscar a companhia do outro, porque, às vezes, é por meio da presença do outro que Deus vai cuidar da gente. É, às vezes, na fala do outro, na fala amiga que Deus vai levantar a nossa moral, e às vezes na fala exortativa que Deus vai corrigir alguns rumos da nossa vida. Né? Às vezes é na fala amiga que Deus vai levantar a nossa autoestima que está lá para baixo. Alguém que chega e abraça você e diz: ah, que bom te ver. E aí você se sente animado: ah, esse povo gosta de mim aqui. Mas é também, às vezes, nesse convívio que alguém vai dizer: olha, está errado isso aí, hein? Oh, presta atenção, hein? Não está bom do jeito que está. E a gente fica um pouco desconfortável, dá vontade de dizer assim: o que você tem a ver com a minha vida, né? Está querendo dizer o quê? Está querendo me ensinar? Não é isso? Os mais antigos, né, diziam que quer ensinar o padre a rezar missa. Não é isso? Como quem diz assim: eu tenho experiência de vida. Né? Ainda bem que ninguém quer ensinar o pastor a pregar, mas o padre quer ensinar o padre a rezar missa. Mas o que eu quero dizer é que às vezes a gente convive com essas ambiguidades, né? Esse ambiente, às vezes, de convivência pode ser desafiador para a gente, mas é necessário. O provérbio diz: como um ferro afia o ferro, assim... Lembra o que diz lá? Como o ferro afia o ferro. O que acontece lá em provérbio? Você lembra desse texto, não? Não. Como um ferro afia o ferro, assim um amigo ao seu companheiro. Como um ferro afia o ferro, assim um amigo ao seu companheiro. Os nossos amigos fazem a gente ser melhores do que nós somos. Às vezes com a palavra de apoio, de incentivo, às vezes com a palavra de convocação, dizendo: olha, acerta esse caminho, o que você falou não está bom, o que você fez não está correto, a maneira como você age não está legal. É uma igreja que está conectada com Deus pelo temor, pela oração. É uma igreja que sabe que precisa da dependência de Deus para fazer as coisas. Então é uma igreja que reúne, cheia de reverência e temor a Deus e ora. É uma igreja, então, que tem também conexão com a vizinhança. A que conclusão a gente pode chegar, gente? Então a presença do Espírito Santo produz isso em nós, certo? Produz desejo do ensino, produz busca do ensino. É uma igreja que produz exercício de convivência, é uma igreja que produz ambientes de encontro e convivência, é uma igreja de oração, de reverência, de refeição juntas, é uma igreja que celebra a alegria de servir ao Senhor, a alegria da salvação, e é uma igreja que tem a simpatia da vizinhança. Agora, olha aqui, a simpatia não significa 100% de aprovação. Essa igreja vai passar por momentos difíceis de perseguição fomentada pelas autoridades religiosas, depois, mais tarde, perseguição fomentada pelas autoridades políticas, tá certo? Por quê? Porque na medida em que essa vizinhança se aproxima dessa comunidade do povo de Deus que é a igreja, ela também é confrontada. Essa vizinhança é confrontada com os seus pecados. Essa vizinhança é convocada a se arrepender de uma sociedade que caminha para longe de Deus. Essa vizinhança é convocada a se aproximar e a se voltar para o Senhor. E há momentos, então, que essa vizinhança reage,
com uma baixa simpatia pela fala da igreja. Mas essa foto registra pelo menos um momento em que esse ibope, essa popularidade da igreja está em alta, ela está conquistando, e o Senhor está acrescentando à igreja os que vão sendo salvos. Muito bem. O que a feira tem a ver com tudo isso? A feira é uma ação intencional e estratégica da nossa igreja para promover duas coisas dessas que nós mencionamos: conexão com a vizinhança e conexão entre a gente. O nosso culto, aqui por exemplo nessa manhã, promove conexão com o ensino e conexão com Deus. Nosso culto aqui nessa manhã promove conexão com o ensino e conexão com Deus. Alguns de vocês vieram de uma classe de estudo bíblico, estavam lá lendo a Bíblia e oraram lá. E agora subiram e alguns chegaram, para o horário das 10 e nós estamos lendo um texto, e um professor está lendo esse texto e sublinhando algumas verdades desse texto para a nossa reflexão. A gente leva isso durante a semana. Mas salvo talvez por um breve intervalo de tempo entre quem estava lá embaixo e quem chegou, nós conversamos um pouquinho, muito rapidamente entre a gente, sobre algumas trivialidades. Falamos do sol, falamos que bom que você veio, nos cumprimentamos, há um clima gostoso, saudável, de alegria e cordialidade entre a gente. Mas o que nós estamos fazendo? Nós cantamos, nós louvamos a Deus. Então, se Lucas estivesse aqui e registrasse esse nosso momento, ele diria assim, alguma coisa, dizia Yaibai, perseverava, reunida, para o ensino, com temor, orações e no partir do pão. Ponto. Mas se ele registrasse o domingo e o sábado em uma única fotografia, ele também diria, e eles estavam juntos, compartilhavam coisas. Alguns compartilhavam o que sabe fazer com artesanato. Outros compartilhavam o que sabe fazer com trabalhos de culinária, bolo. E outros estavam sentados conversando. E alguns trabalhavam armando a barraca. Há uma convivência. E a nossa oração ao longo dessa semana é que ele inclua, pensando no próximo domingo, dia 9, assim: e a água verde do entorno da Yaibai olhava com simpatia aquele movimento. O que nós queremos no próximo sábado é nos apresentarmos mais uma vez para a nossa comunidade. Aqui, naqueles dias do Novo Testamento, isso acontecia assim, de maneira um pouco mais fácil. Lembra, é uma foto, é um instantâneo, até porque eles não tinham nenhum prédiozinho para se reunir. O templo mais antigo, o templo chamado templo cristão mais antigo, e que não foi construído para ser um templo cristão, porque o templo cristão, as igrejas cristãs surgem a partir do ano 300 com Constantino, patrocinado inclusive pelo Estado, mas eles se reuniam em casa. O templo que está aqui mencionado era o templo de Jerusalém, porque eles são judeus que reconheceram que Jesus é o Messias, e na cabeça do judeu crente ele não rompeu com nada. Ele acrescentou algo à sua jornada espiritual enquanto judeu. Ele ia para o templo, talvez celebrar lá o seu holocausto, mediado pelos sacerdotes, participar daquela celebração judaica do templo, mas ao mesmo tempo iam para as casas se reunir. E é o ambiente das casas que vai ganhando esse status de ser o local de encontro da igreja cristã. E aí, por volta do ano 70 depois de Cristo, o templo de Jerusalém foi destruído e os judeus foram dispersos. Aqui já em Atos 2 mostra os crentes sendo dispersos, E o que eles vão fazer? Vão se reunir nas casas. Então fica mais ou menos até fácil. Nós temos o privilégio de poder comprar um terreno, adquirir uma propriedade, construir um prédio e nos reunirmos. Mas acabou acontecendo que a gente ficou meio enclausurado. E nem sempre a comunidade da vizinhança consegue enxergar que a gente está aqui cuidando um do outro, que a gente está aqui desenvolvendo laços de convivência como se fosse uma família de sangue, mas de natureza espiritual. E o que nós queremos?
nós queremos dar um passo na direção da nossa vizinhança com a Feira da Avenida. Sair das 4 paredes, irmos para aquele espaço externo ali, né? E numa estratégia, né, intencional, celebrarmos no dia 9 a nossa alegria de sermos uma família em Cristo Jesus. Amém? Comunicar para quem chega que quem quiser chegar para essa família é bem-vindo. De algum modo conquistar a simpatia deles, de algum modo conquistar a atenção deles e realmente apresentar uma exposição nossa para eles. Então, olha aqui, eu quero terminar. Próximo sábado, dia 9, nós temos um compromisso muito importante como igreja. Nós queremos viver um pouco mais essa imagem ideal de Atos capítulo 2, e que a gente está vivendo em alguma medida aqui dentro desse prédio, mas nessas 2 outras dimensões, lá fora. Dia 9 é o dia para a gente estar junto aqui como família Bai, e a gente conversar entre a gente. A gente fazer coisas juntos que a gente não faz aqui dentro no culto, né? Compartilhar uma refeição, compartilhar das nossas histórias, conhecer de maneira um pouco mais próxima alguns membros da igreja que a gente não conhece muito bem, conhecer a história, né, do outro, servir junto, né? Compartilhar alguma experiência, inclusive até orar. Porque se a gente sentou ali no banco, 2, 3 pessoas conversaram e uma delas contou um problema, não precisa marcar uma reunião de oração. Você entende assim, não? Conversou, diz, eu vou semana que vem fazer uma cirurgia. Então vamos orar por isso, né? E pode orar ali, inclusive. Não precisa vir por dentro do prédio aqui fazer uma oração, né? É uma oração de 1 minuto e meio, talvez, em termos de tempo, né? Põe a mão no ombro e diz, olha, vamos orar então por isso aqui, já que a gente conversou sobre esse assunto importante. A gente faz uma oração e a conversa continua. Entre uma oração e outra, vai um churrasco, não é isso? Vai um pastel. Porque, de algum modo, quando a igreja se reúne, no mover do Espírito de Deus, tudo que a gente faz é sagrado e é consagrado ao Senhor, amém? O pastel servido é consagrado ao Senhor, o cano, o caldo de cana, né? Tudo que a gente fizer ali fora, irmãos, é um ato de devoção, de louvor a Deus. Está consagrado para o Senhor, para a glória dele. E a gente vai junto tentar conquistar a simpatia dessa vizinhança. E a gente espera que o Senhor acrescente aqueles que vão sendo salvos. É interessante que a palavra salvo que aparece ali, né, ela tem essa conexão com o que Pedro diz para a multidão. Salvai-vos desta geração rebelde ou perversa. A gente pensa muito em salvação como essa coisa, né, da eternidade, mas a salvação é esse processo também, né, em que a pessoa se encontra com a verdade do Evangelho, ilustrada na vida da igreja. Ela conhece homens e mulheres que estão vivendo o Evangelho, se encanta com essa vida do Evangelho, ilustrada na vida da gente, e diz, olha, eu acho que é isso aí que eu quero para mim. Eu acho que é essa experiência que eu quero para mim. Olha como eles se amam, né? Olha como eles se cuidam. Olha como esse pessoal, apesar das lutas, eles têm uma alegria diferenciada, têm uma esperança diferenciada. Eu quero isso para mim. Eu creio que esse é o processo, né, que a gente quer viver aqui, né, junto dessa vizinhança. Amém? Então, se aqui dentro hoje a gente vive o ensino, o temor, a reverência, as orações, no próximo sábado a gente fecha essa foto e lá fora a gente vive o cuidado, né, a celebração alegre, o compartilhar da refeição e a conquista da simpatia de quem vai estar lá. Não é apenas, irmãos, uma ação evangelística, né? É um dia de adoração, louvor, em que eu espero, olha aqui para mim, eu espero que seja um dia cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Porque é isso que uma igreja cheia da presença do Espírito Santo de Deus experimenta. Comunhão, celebração, cuidado mútuo, devoção, simpatia, evangelização.